Arte, traço, Marins Arte Digital Redações, associada a EUDA, Egrégora Universo Divino Amor, apresenta Passatempos de Educação. Nota de esclarecimento. Marins Arte Digital Redações compartilha com exclusividade com a Egrégora Universo Divino Amor este trabalho de audiolivro aplicado em dissertação, narração ou resenhas de autoria de Fernando Marins Leme. Trata-se de um projeto educativo, abre aspas, leitura e interpretação dissertativa ou narrativa de livros lidos em diversos assuntos, fecha aspas. Inicialmente, de autoria de Marins Arte Digital Redações, com a finalidade de proporcionar um resumo em benefício de alunos, de adultos e de idosos, com o intuito de divulgar informações sobre livros, pois trata-se de um hobby que aprecio em explanar através da escrita amadora e atualmente sendo transformado em vídeo, abre parênteses, .mp4, fecha parênteses, para ser compartilhado no YouTube através dos canais da @euda, Rede Egrégora Universo Divino Amor, e no de @Marins Arte Digital Redações, vírgula, canais para proporcionar maior e melhor alcance na divulgação e chegar aos interessados, sendo eles deficientes visuais ou não, e, acima de tudo, é o espaço onde os alunos sentem-se valorizados com essencial auxílio para aprendizado de sucesso. É uma lida sem fins lucrativos, sem dogmas religiosos, permitindo-me desenvolver um hobby sobre a educação. Todas as postagens que não sejam de minha autoria, sempre constará o nome do autor, informações sobre a fonte, data de acesso, conforme normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cordialmente, Fernando Marins Leme. Egrégora Universo Divino Amor, Passatempo de Educação, referência bibliográfica, ficha catalográfica, Leme, Fernando Marins. Título da narração: Prática pedagógica na educação especial, a capacidade de significar o mundo, a inserção cultural do deficiente mental. Primeira edição, editora Autores Associados, 275 páginas, ano de lançamento, 2017. Gênero literário, obra da educação especial, brochura. Sinopse. Dissertação de apresentação do curso de graduação em Pedagogia, Fundação Vasconcelos e Souza, FAVASP, Faculdade de Vasconcelos e Souza. Orientação: docente Micheline Dias Lopes, mestra em Direito Internacional e professora de Metodologia Científica. Área de Metodologia, discente Fernando Marins Leme. Trabalho executado: narração de metodologia científica. Trabalho livre: prática pedagógica da educação especial.
Trabalho sobre o livro da doutora Ana Maria Lunardi Padilha, Práticas Pedagógicas da Educação Especial, a capacidade de significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. Ano que foi feito o trabalho, 22 de março de 2018. Nota conquistada, 2, 100% do valor. Informações necessárias sobre a agenesia do corpo caloso, ACC. É uma malformação congênita que se caracteriza pela ausência de agenesia do corpo caloso, com aumento significativo dos cornos occipitais, algumas vezes nomeada de digenesia do corpo caloso, sendo esse termo aplicado desde a agenesia total do corpo caloso, total ausência, sua perda parcial, encurtamento ou ao desenvolvimento incompleto. O corpo caloso normalmente desenvolve-se entre a 12ª e 20ª semana de gestação. Ele faz a ligação e a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, e sua ausência pode ser assintomática ao longo da vida de um ser humano ou apresentar sintomas como epilepsia e atraso no desenvolvimento psicomotor. DNPM. Acomete de 2 a 3 crianças a cada 1.000 nascimentos. Sintoma. A ACC apresenta-se assintomática na maioria dos casos, mas pode também apresentar vários sintomas, como a síndrome de desconexão cerebral, onde o aprendizado e a memória não são compartilhados entre os dois hemisférios do cérebro. Quadros de cefaleia, hemiparesia e hipotonia podem estar presentes em um número pequeno dos casos. Também pode haver eventos de convulsões e retardo no desenvolvimento psicomotor, podendo existir um déficit mental variável, dependendo da extensão da agenesia e da associação com outras lesões. É comum que a agenesia do corpo caloso esteja associada a síndromes e outras modificações. Pessoa com agenesia do corpo caloso pode apresentar dificuldade de evidenciar a falta de coordenação entre as atividades dos dois hemisférios cerebrais, pela inexistência das fibras que os liga. É como se as atividades visuais do hemisfério direito não se integrassem com as atividades visuais do hemisfério esquerdo. Algumas vezes, o corpo caloso seccionado como medida terapêutica. Quando isso ocorre, os pacientes podem recuperar muito a coordenação hemisférica, embora essa recuperação seja muito demorada. Existem relatos mostrando de uma memória do quadro de deficiência dos pacientes agênicos a partir do final da segunda década da vida, levando a crer que essa descoordenação entre os hemisférios cerebrais vai sendo amenizada com o passar dos anos. Associação. A agenesia do corpo caloso ou a digenesia de corpo caloso
pode ser associada à síndrome de Aicardi, que nesse caso acomete apenas as meninas. Complexo de Dandy-Walker, malformação do tipo Chiari, distúrbio da migração natural, como a esquizocefalia, heterotopia nodular e displasias corticais, defeito da linha mediana, como os lipon ausculvíneos e túbulo nodulares, e, por fim, a encefalomalacia periventricular. Diagnóstico: pode ser detectada ainda durante a gestação pelo exame de ultrassonografia. Após o nascimento, os exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada são os mais comumente utilizados para detectar a ausência do corpo caloso. Esse procedimento permite a verificação do funcionamento do cérebro através de imagens sucessivas ou em cortes, dando uma noção bastante aproximada da anatomia cerebral. Pode ser feita a partir do nascimento do indivíduo até a fase adulta, podendo, em qualquer época, apresentar o diagnóstico preciso. Não existe uma idade ideal para que se faça a investigação ou se realize o diagnóstico, pois a ACC pode ser completamente assintomática e, em muitos casos, pode ser descoberta casualmente em um exame que o paciente investigasse outras doenças. Quando a ACC apresenta sinais claros, como convulsões e espasmos, é comum que se investigue as causas, então chegue ao diagnóstico. Ocorrência: ocorre com igual frequência em pacientes do sexo masculino e feminino. Haverá diferença de sintomas, não, de síndromes com as quais a agenesia do corpo caloso é associado, pois algumas acomete mais a indivíduos do sexo feminino e outras os indivíduos do sexo masculino. Causa: dentre as possíveis causas para essa má formação, encontra-se a associação com cerca de 25 síndromes genéticas, erros inatos do metabolismo, a exposição fetal a fatores tóxicos, isquemia e a estudos que apontam para o uso abusivo de álcool e cocaína pela mãe durante a gestação. Tipos de agenesia. Tipo 1. Agenesia total do corpo caloso, caracterizado pela total ausência do corpo caloso. Tipo 2. Agenesia parcial ou hipogenesia. O corpo caloso apresenta encurtamento em graus variados. Tipo 3. Hipoplasia. Embora esse caso, o corpo caloso esteja formado apenas de redução em seu tamanho e, em geral, está associado à importante alteração do córtex cerebral. Introdução feito pela autora doutora Ana Maria Lunardi Padilha. Práticas educativas, perspectivas que se abrem para a educação especial. Ana Maria
Lunardi Padilha. Resumo. O objetivo desse texto é registrar reflexões que permitem uma maior compreensão do conceito de simbolização para introduzir a questão da constituição do sujeito simbólico, comprometido pela deficiência mental. As reflexões passam por encontros com diferentes autores de áreas diversas do conhecimento, com a intenção de marcar a escolha da perspectiva histórico-cultural como a que melhor responde a interrogações sobre o ser humano, capaz de dar significado ao mundo, mesmo quando impedido por problemas orgânicos. São fundamentais contribuições de Vygotsky e Bakhtin, que concebem o homem como ser que significa e se constitui nas relações concretas de vida. Palavras-chave: deficiência mental, sujeito simbólico, semiótica, práticas educativas. Introdução. Esse trabalho revela a minha intenção de estudo como pôr na cultura, na capacidade de significar os mundos, os objetivos, as pessoas, as palavras, na história da vida social, a vida do sujeito deficiente mental, é vislumbrar a possibilidade de empurrar a barra que separa o nó. Esse texto refere-se à pesquisa que resultou na tese de doutorado orientada pelo professor doutor Ângelo Pino e co-orientada pela professora doutora Maria Irma Alder Conde, doutora em Educação pela Unicamp, professora da Universidade de França. 198, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, em julho. Mal do patológico reconhecido que as transformações acontecem nas relações concretas de vida e somente nelas. Relações sociais que pressupõem necessariamente as vidas envolvidas nela. Meus encontros semanais com Bianca, a jovem deficiente mental, que acontecem durante 3 anos, início de 1997 até o final de 1999. São descritos e analisados, levando em conta como fundamental, como essencial, como princípio, o processo de simbolização na constituição da subjetividade e, de modo particular e especial, a constituição da subjetividade do sujeito comprometido pela deficiência mental. A tentativa é de compreender o desenvolvimento desse sujeito simbólico, cultural e histórico, representado pela jovem Bianca, que nasceu com a genesia parcial do corpo caloso e diminuição do hemisfério esquerdo, e que se encontra seriamente comprometida em seu desenvolvimento cognitivo. A opção teórica é pela perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano e de suas implicações metodológicas de pesquisa, apoiando-me nas reflexões de Lev Seminovich Vygotsky, 1893-1934, e de seus seguidores na posição
marcante dialógica da interação humana, Mikhail Bakhtin, 1895-1975, que leva em conta os processos de significação, o movimento de sentido e de seu papel constitutivo do pensamento e da ação da palavra nas contribuições da neurolinguística, como é desenvolvida nesta universidade, orientada discursivamente para a análise dos fatos patológicos, assumido a teoria enunciativo-discursiva da linguagem. O estudo de caso em uma investigação longitudinal possibilitou registrar e interpretar o aspecto da esfera do simbólico. O gesto com a possibilidade de dar sentido às práticas discursivas e narrativa, a dramatização, o desenho e a participação em jogos e o uso significativo dos objetos culturais. Olhar para as práticas discursiva que relacionam a cultura, cognição e linguagem. Nessa investigação, o viver junto, os conflitos da história da vida, viver junto que precisou do olhar para os detalhes de fazer-se captando o imperceptível através da microanálise. O olhar que implicou a participação da pesquisadora como elemento fundante da relação, participação que exigiu que o registro e a análise tomassem como possibilidade interpretativa as atividades significativas de linguagem, possibilidade interpretativa que se delineou a partir da dimensão histórico-cultural do desenvolvimento humano como opção teórica, metodológica, ou seja, tomar as ações e palavras, as relações sociais em seu movimento, estudando os fatos historicamente, que é exigida por um método dialético. Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho 1999, a relação normal patológico depende de uma série de fatores que devem ser considerados e discutidos. Não somos sempre uma dessas categorias, talvez vez que ignoramos ou descartamos a dimensão histórica das definições, das determinações dos diagnósticos, tanto melhor para aquele que detém o poder sobre o status quo, que tanto pior que para os que desejam compreender as possibilidades de desenvolvimento humano. Jorge Candeler, fazendo uso e exame crítico de tais conceitos, afirma que a vida é normativa, institui normas. A vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível. A vida é, de fato, uma atividade normativa. 1995, página 96. Desse ponto de vista, não existe o normal ou patológico em si mesmo, mas exprime tanto um quanto o outro, outra lógica suportável ou não. O patológico não seria, portanto, ausência de norma, mas uma outra norma diferente das que foram inventadas pelo gênero humano, como gênero exemplar de vida. É possível dizer, a partir desse estudo, que alguns aspectos do desenvolvimento
que, do ponto de vista neurológico, anuncia deficiência mental, limitação, podem ser superados, mesmo que tais superações possam apenas ser demonstradas em alguns níveis, porque, por mim, delimitados, esses aspectos e captado esses níveis, também delimitado algumas indagações me acompanharam, como a participação da cultura orienta e reorienta certas atividades que não faziam parte da vida do sujeito. Como é possível induzir novos métodos de participação cultural na vida desta jovem que, desde muito nova, carrega a marca da deficiência mental grave? Como é o signo orgânica altera e dá a outra dinâmica às rudes neurais? Uma retificação. Seres inconclusos. Sobre a constituição do sujeito simbólico, o funcionamento simbólico não tem sido privilegiado nos programas das escolas ou nas instituições de educação especial. De sujeito que se insere na cultura, dela participa. Não se fala nos documentos oficiais sobre diagnóstico da deficiência, de doença e de diagnóstico. Fala-se muito e de forma muitas vezes equivocada, sem cada uma das vidas entrelaçadas. Depois, e a partir do nosso primeiro encontro, não haveria uma Bianca que fala, que pede, que negocia seus direitos, que interpreta e se faz interpretar, que usa gestos, que narra, que joga, que brinca, que estuda da forma como faz, mesmo sendo deficiente. Sem o encontro dessas duas vidas e de outras que, não se juntando à nossa, não haveria uma pesquisadora mais humana, mais preparada para a luta em seu campo de trabalho, mais próximo dos deficientes e de suas vidas, com uma compreensão melhor da família deles. Nem uma pessoa mais inconformada com os diagnósticos com base em testes que educação. Fonte: Educação e Sociologia, ano 21, número 71, julho do 201. Continuação. Dizem medir a inteligência e a capacidade de pensar com que se tem propósito nas escolas especiais, abre aspas, aparente, com algumas exceções, fecha parênteses. Sem esse encontro, eu ficaria devendo alguns conhecimentos sobre os processos cognitivos mediados pelos processos de simbolização da constituição do sujeito. A busca da compreensão do homem simbólico é antiga. Perguntas que o homem faz sobre si e sobre o mundo acompanham o homem desde tempos ainda não calculados. O desejo de compreender o que nos assemelha é o que nos diferencia dos animais. Tem perpassado os estudos sobre o desenvolvimento humano. São explicações diferentes que buscam esclarecer a natureza do homem e sua diferença em relação aos animais, mesmo partindo de pressupostos não coincidentes da maioria dos estudos. Concorda num ponto.
cultural é diferente de natural. O homem é o animal, mas o animal, abre aspas, outra, fecha aspas, espécie é capaz de criar extrabiológico. Fonte: Alex Leontief, 1904, 1979. Continuação: neuropsicólogo russo, estudioso da cultura da personalidade humana com base na matriz materialista, dialética e histórica. Eugene e Marx fala sobre a humanização instinto, né? Insistindo que são as leis sócio-históricas que dirigem o desenvolvimento do homem depois que esse se libertou da dependência anterior das leis biológicas. Com isso, não quer dizer que o homem não é mais um ser biológico. Ele é um ser biologicamente cultural ou culturalmente biológico. Nesse ponto, é interessante trazer a questão do uso dos instrumentos como ponto decisivo e definitivo do homem e do animal. O uso criativo dos objetos da natureza e a criação dele transforma o homem, ao mesmo tempo que a produção progride com o trabalho e a linguagem desenvolve-se a cultura humana com todo o seu simbolismo, a linguagem, as artes, a ciência, as religiões. Nem sempre o que foi dito sobre o processo de simbolização quis dizer a mesma coisa, pois, como os estudos sobre o humano são mais antigas do que as chamadas ciências humanas, as investigações realizam-se de diferentes maneiras através dos tempos e em diferentes espaços. No nosso século, podemos dizer que foram importantes as contribuições da fenomenologia por nos permitir estudar as realidades, diferenciando-as e garantindo a existência e a especificidade de seus objetos. Importante também a contribuição do estruturalismo. A ideia de estrutura foi fundamental para que as mudanças nos modos de conceber a cultura, não mais estabelecendo níveis culturais tais como inferiores ou superiores, mas como forma de organizar as relações sociais, estruturais e culturais. Fonte: 202, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. Foi o marxismo que permitiu compreender a produção social das condições objetivas dos fatos humanos. Graças ao marxismo, é possível compreender as mudanças e as transformações sociais e pessoais como lentos processos sociais, econômicos, políticos, como resultado das contradições, lutas e conflitos sociopolíticos. Os fatos humanos são historicamente determinados e possuem leis próprias. É nessa perspectiva que desejo interpretar os fatos e constituir o caminho de análise da constituição simbólica de Bianca. O encontro com autores que tomam a matriz maximista como referência indica-me a busca do próprio Marx. Um dos pontos cruciais é o que ele fala sobre o trabalho. Processo de comunhão, homem-natureza, processo de criação, instrumentos culturais, portanto, processo simbólico, semimiótico.
atuando assim sobre a natureza externa, modificando ao mesmo tempo o homem, modifica sua própria natureza, desenvolve as potencialidades nela adormecida e submete o seu domínio, jogo das forças naturais. 1989, página 202. Henry Wallon, 1986, que definiu seu método de trabalho como sendo do materialismo dialético. Assume que o processo intelectual do ser humano acontece com o desenvolvimento da função simbólica, a passagem do ato motor, inteligência sensório-motora, para essa outra forma de inteligência do plano simbólico, supõe a vida social, um meio humano, em que a linguagem e a emoção desempenham um papel constituidor. Ângelo Pino, nessa mesma linha de pensamento, diz que o meio humano supõe um universo cultural entendido como o meio próprio dos homens, constituído por eles ao longo da história, um meio feito de produções simbólicas, onde as próprias realidades naturais adquirem significado ou valor simbólico. Fonte: 1993, página 10, para, para Vygotsky. Conhecer o homem, estudar a vida psíquica, era fundamentalmente estudar esse homem em suas relações concretas de vida, adotando como método o materialismo dialético histórico em as relações concretas de vida, antecede nas práticas discursivas, ações humanas integradas em ação significativa. É justamente na questão do caráter imediato dos processos psíquicos, elemento-chave da teoria Vygotsky, que encontra o subsídio para compreender o seu ponto de vista, como se constitui o sujeito simbólico, por analogia com os instrumentos de que fala. English, Vygotsky, diz da criação dos modos de domínio de ações. Educação, Sociedade, ano 21, número 71, julho. Humanas, chamando-as de ferramentas ou instrumento psicológico, dispositivos sociais e não orgânicos ou individuais, 1996, página 93. Vygotsky, nesse mesmo texto, cita os exemplos deste instrumento psicológico, a linguagem, o sistema de numeração e cálculo, as estratégias mnemônicas e álgebra, as produções artísticas escritas nos diagramas, os mapas e desenhos, todos os signos estabelecidos por convenção. O fato de o homem ter criado e criar essas ferramentas psicológicas, esse signo, significa forma especificamente humana de ser. Não há dúvida de que pensar a significação é pensar, fazer-se homem, harmonizar-se, o que, de acordo com a perspectiva histórico-cultural, só é possível com os outros homens, ou seja, a essência do processo de desenvolvimento cultural consiste exatamente na apropriação, domínio social. Toda função psicológica superior foi externa, e isso significa que ela foi social, antes de se tornar
uma função foi relação social entre duas pessoas. Fonte, Vygotsky, 1989, página 56. Vygotsky, em suas anotações sobre a psicologia, concreta o homem, marca as bases para a compreensão do simbólico. Os signos são mediadores das relações entre os homens, relações essas que constituem esses homens. Esse signo marca o ser social dos indivíduos e a palavra é o signo da excelência. Foi no significado das palavras que Vygotsky, em 1993, encontrou a unidade de análise do pensamento e da fala. Para ele, uma palavra sem significado é um som vazio. No entanto, o significado não é considerado algo pronto, acabado e imutável, mas, pelo contrário, o significado das palavras evolui, transforma-se, alerta-se também nas relações concretas da vida social. Mikhail Bakhtin, filósofo da linguagem, trabalha a palavra como fenômeno ideológico e instrumento semiótico por excelência. Esse autor atribui força à palavra de forma a assumir que constitui e significa o mundo como ele nos diz. 1992, A. Sequência. A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos e nas relações de colaboração e nas bases ideológicas. Nos encontros fortuitos de vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. Página 41. 204, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. A palavra signo, por excelência, ganha sentido como outro ser humano, impregnada da história. A palavra adquire o sentido contextualizado, situado historicamente. Bakhtin enfatiza a importância da natureza social do signo, em particular da palavra enunciada, e como esta enunciação desdobra-se dialogicamente partindo da concepção de que não há nada só individual e categórica, tais como espaço, tempo, casualidade, estão sendo construídas socialmente. A história se faz pelos homens. Todo signo, inclusive o da individualidade, é social. Ibn, página 59. A direção do olhar e da visão das possibilidades. A deficiência mental tomada como doença, tal como esta está até hoje inscrita nos manuais da medicina. E também tem uma sintomatologia e uma nosografia para ser coerente como modelo médico que ainda sustenta o aspecto físico, o corpo deficiente, sua linguagem, a forma de falar, a coerência, o tempo de seus movimentos e de suas palavras. Atenção, quando é capaz de acompanhar movimentos ou fala e depois imitar ou interpretar a autonomia para lidar com situações da vida social, a história da gravidez e do parto, as doenças da mãe, a comparação das ações do deficiente com as ações da criança mais novas, idade mental, os variados tipos de exame que são solicitados, os diagnósticos, os encaminhamentos, o tratamento e a exclusão. Michel
Foucault diz que isso, no instante, mesmo em que a sociedade diagnóstica a doença, exclui o doente, 1991, página 74. A exclusão e a denominação de deficiente, a expressão de morbidez, por um lado, dificultam, atrasam, abre parênteses, quando não impedem, fecha parênteses. Avanços na construção de conhecimento dos deficientes campos do saber, tais como a psicologia, a pedagogia, por outro lado, é um convite desafiador para que pesquisadores dessas áreas do conhecimento esclareçam pontos fundamentais sobre o desenvolvimento e aprendizado das pessoas com comprometimentos graves. Sem dúvida, ainda há uma estreita ligação das questões da deficiência mental com a medicina e, portanto, com as determinações biológicas das quais a medicina é encarregada. A palavra deficiência, por si, já se delineia falta aparente no cérebro que comanda o corpo e a mente, fecha parênteses. É quem descobre que a falta é o médico, abre parênteses, neurologista e geneticista, fecha parênteses. Os profissionais, psicólogos e fonoaudiólogos, que aprenderam com a medicina a fazer diagnóstico, prognóstico e classificar, e provar tratamento. No entanto, a ciência não Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. É autonomia face às pressões econômicas e sociais. Outra questão, portanto, se coloca a serviço da sociedade, de que o homem foram constituídos de definições de cérebro e de lesão deste cérebro. Em 1925, Vygotsky fundou o Laboratório de Psicologia para Crianças com Deficiência. Foi desse laboratório que originou o Instituto Experimental de Defectologia, do qual foi diretor de 1931 a 1934. Dedicou-se à pesquisa, ensino e programação educativa de crianças com necessidades especiais. Na então União Soviética, suas contribuições foram teóricas, metodológicas, institucionais e clínicas no campo da deficiência. Entre suas metas estava o desejo de capturar organizações das funções psicológicas das condutas do deficiente. As linhas gerais do seu pensamento sobre o desenvolvimento e aprendizagem dos deficientes foram, na verdade, propostas inovadoras, tanto para o campo das pesquisas quanto para a atuação educacional. Encontramos alguns aspectos desse tipo, núcleos de suas proposições que ainda hoje permitente, além de inovadora e penitente, ou a proposta é revolucionária, perturba profissionais e estudiosos, das quais a psicologia e a educação, com a sua visão prospectiva do desenvolvimento. Para ele, não é defeito que decide o destino das pessoas, mas sim as consequências sociais do defeito. A análise dos problemas, segundo Vygotsky, não deve ser retrospectiva, apenas levando em consideração o passado, mas deve visualizar o futuro da personalidade e indispensável compreender a vida no seu movimento eterno,
descobrir possibilidades, olhar dialeticamente para os fenômenos humanos, na teoria da estrutura da personalidade e do caráter. A nova compreensão conduz à perspectiva do futuro. 1989, página 30. O problema da deficiência, o defeito no lugar de marcar os limites, aponta para a capacidade e encontra fontes de força que, quantas perspectivas tem diante de si o pedagogo, quando reconhece que o defeito não é só uma deficiência, uma debilidade, senão também uma fonte da força e das capacidades, e que no defeito há algum sentido positivo. Ibidem, página 31. O que se me move na pesquisa é a sua visão da possibilidade de superação da deficiência, com base na força que vem junto com a falta, a força criadora da linguagem. Vem a força dos desejos, das fantasias, das tendências psicológicas, que criam as possibilidades de vencer as dificuldades. A perspectiva da força é da positividade da deficiência. Não é uma questão de fácil compreensão, não é um conceito transparente. 206, Educação e Sociedade, ano 2171, julho. Não se trata de uma força individual que vem de dentro, inata. Se assim fosse, Vygotsky estaria sendo incoerente com a sua posição contrária no inatismo, porque, mercadantemente, histórico-cultural, esse impulso para a superação das dificuldades não é tomado de modo ingênuo, como sendo uma força biológica própria dos órgãos que realizam a compensação do que falta ou do que falha. É possível compreensão da positividade da deficiência com o conceito de compensação proposto por Vygotsky, dita de forma explícita quando afirma que qualquer defeito origina estímulo para a formação de compreensão, alterando para o fato de que não basta determinar o grau ou a gravidade do defeito, mas que se deve encontrar o processo edificadores, equilibradores no desenvolvimento e na conduta da criança. 1989, página 5. Não é possível questionar o cotidiano das escolas especiais ou das instituições ou mesmo dos atendimentos clínicos, se não estivermos convencidos de que a análise que se deve fazer, a análise das relações, das interações, do jogo da interlocução. O deficiente não é deficiente por si só, o tempo todo com uma entidade abstrata e deslocada. A deficiência está contextualizada e marcada pelas condições concretas da vida social. Vygotsky insiste em diversos textos e conferências que o desenvolvimento das frustrações psicológicas e superiores é uma construção coletiva em um primeiro plano, para depois se converter em funções psíquicas da personalidade. Da discussão nasce o pensamento. Diz ele, a linguagem combina suas funções de comunicar com a função de fazer pensar, porque a unidade do pensamento é o significado da palavra. A avaliação clínica institucional do deficiente mental tem levado à simples constatação das faltas sensoriais, motoras, verbais e cognitivas. Dessa forma, a escola especial atua na direção da menor resistência, porque se acomoda à deficiência, ajustando seus programas
aos requisitos do pensamento chamado concreto. Abre aspas, Vygotsky, 1987, 1997, fecha aspas. A proposta da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento aponta para a possibilidade de inverter esse olhar, porque, segundo Vygotsky, as funções psíquicas surgidas no processo de interação com as pessoas do meio em que o deficiente está inserido e a esfera que permite a atenuação das consequências da deficiência e apresenta maiores chances de influência educativa. O movimento de produzir supõe a ação do outro, acontece com o outro e então é possível produzir sentido com o gosto, como silêncio, com a expressão facial, com a prosódia, acompanhando a oralidade, com a lembrança do passado incorporada ao presente. É possível fazer previsão de ação, organização do tempo, do espaço que estão postos na cultura. A fonte, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. Pensar sobre si e para o outro. Dizer as coisas de um certo modo é a linguagem organizando a comunicado, nomeando regulando a ação e pensamento. Bianca e as esferas do simbolismo. Bianca apresenta dificuldade acentuada de simbolização, de substituir as realidades concretas por algo que não pertence ao real, concreto, ou seja, por realidades simbólicas. No momento em que a conheci, revelava a existência de pessoas simbólicas bastante elementares. Durante 3 anos de intervenção pedagógica, num trabalho sistemático, houve alterações significativas nos processos cognitivos, mediante os processos simbólicos, na qualidade da narrativa, na expressão através dos gestos significativos, na possibilidade de participar de jogos, nos desenhos, nas trocas de papéis, das atividades próprias de dramatização, no uso significativo dos objetos culturais, ou seja, Bianca passou a ocupar lugares discursivos e a viver práticas sociais também discursivas. Alterações importantes, portanto, na área da relação entre pensamento e linguagem. O olhar de Bianca vai se modificando. O riso, antes forçado e sem expressão, se altera como se amplia. Bianca tem linguagem, mas não dispõe dela com força suficiente para se expressar simbolicamente. O simbólico, lugar de representação no mundo. A avaliação vai sendo composta quem diz o que para quem, em que situação, com quais propósitos. Era preciso introduzir Bianca nos usos da linguagem, o que é aquilo que quer dizer, o que sentido tem, por que meios de processos num enunciado produzido como tendo sentido. O que significado tem? O gesto preocupava-me os seus movimentos um tanto aleatório no corpo todo. Ora, levantava, ora sentava, ora ia até a porta como se quisesse sair, sem dizer nada. Eu procurava Bianca nos gestos indicativos, o gesto de apontar, o gesto de cumprimentar, de dizer adeus,
mas não encontrava. O que eu conseguia ver era um indício de que os objetos culturais não faziam muito sentido para ela. Qualquer coisa serviria para olhar, para tentar pegar, mas largava com a mesma rapidez com que se aproximava dele. Talvez fosse por isso que seus pais reclamavam que ela não tomava banho sem a gente brigar. Não lavava as mãos, não escovava os dentes sozinha, não se limpava após ir no banheiro, não aprender a ler, falava apenas por monossílabos. Fonte: 208, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. O corpo de Bianca traduz problemas neurológicos que dificultam sua entrada no mundo das atividades simbólicas. Vista mesmo de longe, algumas pessoas comentavam que lá estava uma deficiente, menina com problemas mentais, sem a harmonia de movimento. Seu corpo parecia uma palavra mal falada, um texto mal escrito, imperativo. Era organizar a posição do corpo no espaço, organizar-se para ter significativo pelos outros, revelando consciência de estar no mundo, diante dos objetos, das pessoas, transformando os objetos e as relações. Os gestos, movimentos no consentido são ações possíveis de marcar atos corporais de percepção do mundo, do espaço, do tempo, do outro, de si mesmo. São possibilidades de tocar o mundo, porque a posse do senso do mundo para o corpo não se sentia cego. Como comenta Sarkis, 1991, começando a fazer entender seus braços e mãos movimentavam para ajudar e ser interpretada pelos outros. Os movimentos de Bianca foram aos poucos se transformando em gestos, gestos de que Bianca necessitava para dar ciência ao seu corpo e a si mesmo e aos outros. A corporeidade precisava ficar mais expressiva, porque mais próxima da corporeidade das moças de sua idade no seu grupo social. Não tratava de condicionar a ação, pois, diz Vallon, o movimento em sua materialidade aparente constitui o ato, 1986, página 88. Inserção cultural pertença ao grupo social com seus usos e costumes. São práticas discursíveis. O sujeito aparece nas práticas sociais discursíveis e aí aparecem seus gestos, sua atenção, sua memória, seus desejos, o controle da vontade. Um ano depois de termos iniciado o trabalho com Bianca, ela já realizava gestos indicativos, seus movimentos já eram signos visíveis para outro, estava se tornando significativa ou compreensíveis o simbolismo e tomando conta de mim. Do momento, se antes seu gesto era contido e o riso forçado, os seus braços não davam vida às palavras e ao andar, que era e, pousado e cambaleante. Os indícios que os objetivos culturais não se constituem em realidades simbólicas para ela. Já era possível agora notar o impacto do simbolismo da motocricidade, o impacto cultural do seu corpo. Fonte: Educação. Oh, meu pai. Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho.
Bianca estava precisando do gesto para dar ciência do seu corpo a si mesmo e a outro. A corporeidade precisava ficar mais expressiva, porque mais próxima da corporeidade das moças da sua idade, na sua comunidade, mas não foi treinando postura que tudo aconteceu. Foi porque o papel da linguagem é ser expressiva da corporeidade. A corporeidade traduz sentimentos e consciência. A consciência corporal é fundamental para a linguagem do corpo, ultrapassando limites, abre possibilidades novas. Bakhtin, numa expressão feliz, parte de uma análise faz sobre o autor e o herói em sua estética de criação verbal. Diz que quando abraçamos o corpo, abraçamos também a alma, encerrada nesse corpo e que se expressa nele. Abre aspas, 1992b, página 61, fecha aspas. A alma tem expressão no corpo. O corpo do deficiente mental muitas vezes não consegue revelar ou expressar a sua alma, porque está caído e desarrumado, desarmônico, inexpressível, doente, seus movimentos sem sentido não fala ao outro sobre a alma. É preciso desenvolver a consciência de si para que seja possível expressá-los no movimento do corpo, ao mesmo tempo em que os movimentos do corpo ajudam a tornar consciência de si. O corpo necessita do outro para lhe atribuir o sentido que lhe dá forma. É preciso captar a significação do ato, tanto quanto a significação da palavra. O sujeito aparece nas práticas sociais e discursivas, e aí aparecem seus gestos, na sua atenção, na sua memória, nos seus desejos, o controle de sua vontade. Conseguir realizar gestos no espaço e no tempo, criando novas configurações e durações. Ritmo constitui a base para muitos aprendizados. Continua dizendo Wellington. Andar com os ombros em desequilíbrio, nova música do corpo, nova imagem a si. Carregar o irmãozinho com as duas mãos, garantir o poder de carregá-lo e ter com ele uma maior intimidade pelo contato do corpo a corpo. Mocias carrega seus irmãos. Bianca não podia fazê-lo sem que alguém por perto, carregando junto. Agora pode. A queixa de que Bianca não realizava sozinha as atividades de higiene, muito se relacionavam com os movimentos bastante limitados do seu braço direito. Bianca estava realizando ações cujas as ações das pessoas, as suas comunidades, promove a sua participação nos costumes de modo de lidar com o corpo, os objetos, sem ligação com o treinamento motor por si mesmo. O movimento, em sua materialidade aparente, não constitui ato, diz Walton, em 1986, página 88. Na verdade, um corpo cada vez mais expressivo, porque possível de fazer outro captar os seus sinais. O corpo simbólico, por seu gesto de afeto, indica o carinho que o seu gesto de levar o rosto representa atitude de higiene pessoal. Fonte, Educação, 210, Educação, Sociedade, ano 2171, julho. Que está sempre limpa e atrai o outro para perto de si. É captar o significado do ato, é viver finalidade e controlar a vontade de alcançar a finalidade do ato, que é signo. A narrativa
é o gesto do desenho e articula-se, compondo novos saberes. Nomear o que está à sua frente já acontecia com a medicação do próprio objeto da cena, representada com uma necessidade cada vez menor de começarmos a palavra para ela complementar. O desenho ganhava forma no sentido, no contexto, e criava o que nos era imposto. Narrativa, gesto e desenho articulava as histórias da vida, a vida nas histórias, lidar com objetos não presentes, imaginar o que já viu e trazer de volta convertido em fala própria, aparentemente simples, mas muito difícil para Bianca. No entanto, inegavelmente fazendo uso da linguagem de forma mais precisa, mais coerente, ainda que seja na alternância das pautas próprias do diálogo. Chama a nossa atenção para uma série de procedimentos que, via de regra, então negligenciados nas avaliações do deficiente mental. É possível ir acompanhando a enunciação sendo organizada fora do indivíduo pelas condições extraorgânicas do meio social, pois a enunciação, enquanto tal, é um puro produto da interação social, que se trata de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma determinada comunidade linguística, diz Wagner, 1992, b, página 121. É novamente que vejo diante da psicologia concreta de Vygotsky, para quem a relação das funções psicológicas está na sua origem ligada às relações sociais entre as pessoas. Sou levada a constatar que está sendo possível identificar, acompanhar, meditar o desenvolvimento cultural de Bianca. Uma pessoa age sobre a outra necessariamente a partir do exterior, com o auxílio de signos. Para a pessoa, sobre si mesmo, partir do exterior com o auxílio de signos, isto é, uma maneira social. As ações humanas são ações significativas, são, portanto, ações simbólicas. Criam relações entre os objetos e entre os objetos e as palavras, entre as palavras e a palavra. As condições de produção dessas ações significativas devem ser compreendidas como relação entre a linguagem e a cognição cultural. A nossa ação, minha e de Bianca, são educações. São ações sociais. Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. Cognitivas, discursivas e pragmáticas. Inclusas estão as fontes de agir sobre o mundo. Um corpo com os movimentos desse corpo, com o olhar, com expressões de afeto, amor e ódio, com as palavras, com os silêncios. Só o gesto não dá conta da palavra, se torna necessária. A linguagem gestual, o processo diálogo não são a mesma coisa, porém têm a significação, fazem sentido e dão sentido à relação. A linguagem fica mais completa com o gesto no início dos atendimentos, ou escrita, ensinar Bianca a fazer gestos para que o outro entendesse. Criei situações diversas para que o gesto fosse absolutamente necessário, para que a relação mais significativa, que o jogo acontecesse, que o desenho fosse identificado que o objeto fosse encontrado, que o outro se sentisse abraçado, as cartas fossem distribuídas, que os bilhetes fossem entregues, que o caderno fosse aberto, que o corpo se moverem harmoniosamente,
Os gestos, palavras carregados no sentido constituído, a interlocução em relação no cotidiano, que não é dado a priori. Gestos e palavras são atos enunciados de natureza social que não podem ser explicados a partir das condições apenas biológicas. Bach, 1992. O jogo é a dramatização de aspectos simbólicos. Jogar para brincar, competir, distrair-se, ampliar as possibilidades em estar com pessoas de sua idade e jogam. Entretanto, que jogo é das esferas do simbólico? É uma das manifestações culturais, porém, o jogo tem estado presente na educação infantil, na educação especial, muito mais como material didático do que como as formas culturais de entendimento e lazer. Meu esforço no sentido de trazer a discussão sobre a constituição do sujeito simbólico comprometido pela deficiência mental inclui o jogo como de suma importância. Para julgar é preciso seguir regras, compartilhar objetivo, fazer das mãos um instrumento cultural, dirigindo-se a certos fins, jogar. Jogar é brincar, no sentido de que Vygotsky, fator muito importante do desenvolvimento. 1998, página 115. Bianca, que não sabia jogar, aos 17 anos, aprendeu. Passou a ser a parceira de jogo de baralho nos jogos com dados. A companheira de jogos diversos, que presta atenção, que ri, que se diverte, que ganha, que perde. 212, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. Uso significativo de objetos culturais. Bianca não é mais a mesma jovem deficiente mental, nem de sua deficiência é a mesma. Os problemas já não são os mesmos. Ampliou a consciência do próprio corpo e do corpo do outro. A linguagem mais desenvolvida constitui companheira de conversa, negociadora de sentidos, anuncia e denuncia, diz de si e dos outros, dramatiza situações de vida, agindo como se fosse o outro, coloca-se no lugar do outro, expressão do desenvolvimento cognitivo e cultural, joga, desenha, escreve seu nome, conhece e reconhece números, usa os instrumentos culturais com mais propriedade, escova os dentes para ficar mais bonita e passa batom, penteia-se para que o rapaz de quem gosta a veja bonita, quer passar creme, perfume, às vezes chega e diz: cheira, olha como estou cheirosa, ganhei um anel, viu a minha blusa nova? Fui na manicure, limpeza de pele eu fiz. Queixa-se, reclama, minha mãe não quer pôr o aparelho no meu dente. Meu pai foi embora de casa, não quero falar, me empresta um mods? Esqueci. Posso ir no banheiro? Vou lavar a mão e volto já. Bianca necessita da palavra do outro, das dicas, das retomadas nos momentos de fracasso de suas expressões. É preciso que esse outro recorra
as estratégias para que silencie, que selecione o caminho mais adequado de produção e discurso. Precisa de mediação afetiva do outro na organização do contexto discursivo, no contexto de aprendizado de tantas palavras quanto dos conteúdos para que forme conceito, generaliza, transfira conhecimento para outras situações, criando e interpretando signos, portanto, criando e interpretando que é cultural, humano do sujeito. Não falava sequer uma palavra sem que alguém começasse a dizê-la. Não permaneceria no mesmo tópico por mais que alguns segundos. Seu corpo não fazia parte de seu discurso e não se dava a mostrar aos outros como um corpo de uma jovem. Tinha um corpo que costumava ser chamada de corpo de deficiente, com o jeito de deficiente. Seus olhos pareciam um olhar para o nada. Seus movimentos eram descoordenados e desarmônicos. Não sorria porque parecia sorrir o tempo todo. E sorriso é para certas ocasiões. Os processos de construção de linguagem tomam tempo. A atividade enuncia o processo do dizer, requer tempo para se efetuar, diz Urtier Revé, em 1998, página 86. No caso de Bianca, demoram mais, pedem maior compreensão de quem está com ela, exige internacionalidade nas perguntas, na espera pelas respostas, na ajuda para dizer. Arthur Rever diz, mas as palavras são porosas. Criar carregadas de outros discursos, embutidas, palavras caleidoscópicas faltam, ficam ausentes, e nesse espaço da não consciência que o discurso vai acontecendo e que as esferas do simbolismo vão desenvolvendo, ampliando, modificando, ganhando formas e sentidos múltiplos. Nos testes que pretendem medir a inteligência e, e nas avaliações psicológicas e pedagogas que são realizadas nas escolas especiais, pude ver e ouvir sobre essas avaliações inúmeras vezes, e quem estiver lendo esse texto sabe disso. 2014, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. Não é considerado, na maioria das vezes, que a reconstrução da linguagem pelo sujeito deficientes, principalmente por aqueles que apresentam problemas discursivos, insere-se na perspectiva discursiva e, mais especialmente, nas situações dialógicas em que as pessoas deficientes, não deficientes, estão envolvidas. Cooley, 1986, 1988, página 58 a 62. Desconsiderar a elaboração ou reelaboração do discurso
desconsiderar a elaboração das esferas do simbolismo, as quais envolve os sujeitos e suas linguagens, o sujeito e seus gestos, o sujeito de sua inserção cultural. Não falava sequer uma palavra sem que alguém começasse a dizê-la. Não permaneceria no mesmo tópico por mais que alguns segundos. Seu corpo não fazia parte de seu discurso e não se dava a mostrar aos outros como um corpo de uma jovem. Tinha um corpo que costumava ser chamada de corpo de deficiente, com o jeito de deficiente. Seus olhos pareciam olhar para o nada. Seus movimentos eram descoordenados e desarmônicos. Não sorria porque parecia sorrir o tempo todo. E sorriso é para certas ocasiões. Os processos de construção de linguagem tomam tempo. A atividade enuncia o processo do dizer, requer tempo para se efetuar, diz Urtier Revé, em 1998, página 86. No caso de Bianca, demoram mais, pedem maior compreensão de quem está com ela, exige internacionalidade nas perguntas, na espera pelas respostas, na ajuda para dizer. Arthur Rever diz, mas as palavras são porosas. Criar carregadas de outros discursos, embutidas, palavras caleidoscópicas faltam, ficam ausentes, e nesse espaço da não consciência que o discurso vai acontecendo e que as esferas do simbolismo vão desenvolvendo, ampliando, modificando, ganhando formas e sentidos múltiplos. Nos testes que pretendem medir a inteligência e nas avaliações psicológicas e pedagogas que são realizadas nas escolas especiais, pude ver e ouvir sobre essas avaliações inúmeras vezes, e quem estiver lendo esse texto sabe disso. 2014, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. Não é considerado, na maioria das vezes, que a reconstrução da linguagem pelo sujeito deficientes, principalmente por aqueles que apresentam problemas discursivos, insere-se na perspectiva discursiva e, mais especialmente, nas situações dialógicas em que as pessoas deficientes, não deficientes, estão envolvidas. Cooley, 1986, 1988, página 58 a 62. Desconsiderar a elaboração ou reelaboração do discurso é desconsiderar a elaboração das esferas do simbolismo, as quais envolve os sujeitos e suas linguagens, o sujeito e seus gestos, o sujeito de sua inserção cultural. Considerações finais.
Muito embora também seja as iniciais. Bianca está cada vez mais atora. É preciso descobrir a multiplicidade das expressões da vida que Bianca aponta à medida que trilho o caminho teórico, metodológico, a perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, o olhar para os detalhes, convite antigo para o paradigma e indiciário de Gisburg, 1990-1998, explícita pela perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem que, em Mangueneal, 1989, é tomada como forma de ação em que cada ato de fala não separa das suas condições de produção. A concepção de Buckley de que a comunicação verbal está absolutamente entrelaçada a outras formas de comunicação e se faz num crescimento no terreno comum da situação de produção e que, graças a esse vínculo concreto com a situação, a comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. 1992, página 142, ou 124. Entre os quais Bakhtin aponta os gestos, os rituais, os atos simbólicos. É possível, diante da descrição de certos acontecimentos, analisar o conjunto das múltiplas transformações e evoluções no desenvolvimento cognitivo do motor de Bianca, justamente porque o motor ganha sentido, ganha estatuto, ganha de simbólico, transforma-se em signo para o outro e para si mesmo. Foi e é minha intenção deixar marcas com palavras, com fatos, com a vida da Bianca, com os autores que trouxe, com a articulação teórica que fiz, com a introdução de termos e expressões não costumeiras nas discussões sobre a deficiência mental, com a detalhada descrição do papel do outro como mediador, do uso dos instrumentos culturais em atividades com o sentido isenção social, isso é, o sentido das palavras e ações. Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. Quis firmar o papel do outro como fundamental para que aconteça a plasticidade cerebral. Dessa forma, acontece simultaneamente e articuladamente o desenvolvimento semiótico, que, por sua vez, mobiliza funções cerebrais. Qualquer modificação na educação especial, qualquer inovação que se queira precisa radicalizar, isto é, ter o olhar radicalmente voltado para ver o sujeito como alguém que vai se apropriando da cultura, não somente somando hábitos. Deixei de lado o trabalho com Bianca, as atividades que lembraram o funcionamento elementar do animal, da criança pequena, do pré-escolar. Foram 3 anos de encontro semanal com Bianca. 3 anos que só aparentemente podem ser delimitados
entre março de 1997 a dezembro de 1999. Digo aparentemente porque há retomadas constantes do passado, que é constitutivo do sujeito, tanto quanto seu presente, seu futuro. O que Bianca é hoje revela seus anos de vida social antes de nós conhecermos. O que eu sou hoje por causa de Bianca transformou meu passado e me abre perspectivas para o futuro. Alguns aspectos da esfera do simbolismo foram privilegiados por mim. A. O gesto. Como possibilidade de participar das ações como a expressão da vontade, companheiro da palavra, modo de fazer e se entender, a gestualidade limitada e o estereotipada com, com que acompanha a vida de muitos deficientes mentais. É um dos signos da deficiência que pode se converter em gestos harmoniosos, indicativos de si mesmo e do mundo que, portanto, podem se converter em novos signos de convivência social, com maior aceitabilidade dos grupos sociais de nossa cultura. B. Narrativa. A narrativa organização no tempo e no espaço, os relatos de fatos da vida, os segredos, os desejos, as histórias ouvidas, vividas ou imaginadas. A aquisição da narrativa é um indício importante de uma nova relação do sujeito com a linguagem e o momento em que o sujeito não depende mais da interpretação enunciado e imediato do outro, o interlocutor, em que a progressão do seu discurso já repousa sobre a própria possibilidade de interpretado o já dito, lançar o que está por dizer. Referência: de Lemos, 1992, página 13c, fecha parênteses. A dramatização colocar-se no lugar do outro e de si mesmo, interpretando como outro personagem, realizando ações que não realizaria de outra forma. O que ocorre é uma reprodução da situação real e sendo um aspecto de brincar, é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre a situação no pensamento e situações reais. O desenho, que sendo linguagem gráfica e gesto, carrega o materializar o simbólico, significa coisa para si e para o outro. Vygotsky, 1988, página 109. D. 216, Educação e Sociologia, ano 21, número 71, julho. Desenho que acompanha a fala e é permeado por ela. Processo decisivo para o desenvolvimento da escrita, segundo Vygotsky. A participação de jogos, aspecto lúdico que, via de regra, não está presente nos meios educativos ou familiares dos deficientes, porque quase sempre dirigido a um pedagogo
que desrespeita e devassa o sujeito. No jogo operar, com o significado dos objetos, do tempo e do espaço, das regras, é um modo semiótico de lidar com o real e o imaginário, com o jogo unido ao prazer, ao gesto, ao lúdico de Bianca. Aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se às regras, por conseguinte, renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição da regra e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer no brinquedo. Idem 113. O uso significativo dos objetos culturais no lugar do condicionamento para o uso do pente, da escova, do sabonete, do lenço, do lápis, do papel, do correio, dos livros, olhar para as ações humanas em sua absoluta interação com os objetivos constituído na cultura e interpretação, que depende das práticas discursivas e é constituída nelas e por elas, tornando-se ele mesmo o uso dos objetos de uma prática discursiva, interpretar e produzir signos. Eis o processo de simbolização. O uso dos objetivos não são os fins de si mesmo. Os hábitos de higiene não existem desvinculados, desarticulados, isolados à parte da vida social. Os modos de se comunicar para pedir, agradecer, negar, afirmar, prometer, desculpar-se também não. Atividades isoladas, lembre-se de um funcionamento elementar, mais próxima da visão zoológica do homem, de um homem e de funções psíquicas. Vygotsky relaciona pensamento e linguagem, não havendo para ele possibilidade de desenvolvimento cognitivo fora da linguagem, e nem a linguagem sem a mediação que acontece nos processos interativos. A linguagem é o principal mediador necessariamente simbólico entre o mundo cultural e o mundo biológico. O caráter semiótico do desenvolvimento humano, se tomado a sério dos estudos de Vygotsky, faz a diferença. O que é especificamente humano, a atividade específica da linguagem é uma providência, os instrumentos auxiliares para a solução dos problemas, que direciona a vontade, planeja a ação, controla e regula o comportamento, as ações humanas, mais do que sejam ações condicionadas por estímulos extensos, são ações medidas por signos. As práticas culturais são práticas discursivas, é a verdadeira essência do comportamento humano complexo, é a atividade simbólica com a função organizadora específica que penetra o uso dos instrumentos e faz nascer novos modos de ser. Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. O conceito marxista de uma psicologia humana historicamente determinada é o pano de fundo para a hipótese fundamental que a cognição e linguagem são socialmente formadas e culturalmente constituídas nas relações
concretas da vida. A linguagem entendida como trabalho construtivo exclui de modo radical a possibilidade de que o desenvolvimento cognitivo possa acontecer desvinculado da linguagem do outro e dos signos. Impossível pensar desenvolvimento cognitivo fora da cultura da linguagem, impossível de pensar tudo sem o papel fundante dos processos de significação. Processos de significação que se criam entre as pessoas no meio social. Cabe o objeto de cada ação, cada palavra, cada aprendizado adquire, segundo Banking, significação interindividual, ou seja, o que faz da palavra uma palavra e a sua significação. O que faz da atividade psíquica uma atividade psíquica, da mesma formação da significação. Buckman, 1992, página 49. A atividade mental revela-se no terreno semiótico. Bianca, no início, praticamente não sabe falar. E quando responde algo que a ela pergunta, as respostas são curtas e preferencialmente por monossílabo. É, não, sim, tô, ou simplesmente ficar em silêncio e desvia o olhar ou tenta sair daquele local, além de ser o seu braço esquerdo esquecido. Conforme os meses se sucedem, Bianca começa a se desenvolver mais, começa a completar as palavras que, de alguma pedagoga, começasse a falar como vimos na sequência desse trabalho. Ana, a sua meninice chama Bianca. Permanece em silêncio. Assim, a doutora Padilha, só, Bianca, completa a palavra raiva. Ana, Soraya. Mais adiante podemos acompanhar o desenvolvimento de Bianca nessa passagem. Kátia, pensa o que tem na sala da sua casa. 4 coisas. Nesse momento, Bianca abaixa a cabeça, apoiando seu rosto nas 2 palmas das mãos. Atitude em que ela pensa, ela precisa de concentração para pensar sobre o que não está presente. Assim, podemos observar que um trabalho realizado e documentado com auxílio de vídeos e gravações, apenas 2 a 3 horas semanais, houve um grande avanço tanto na área do ensino em forma de adestramento, bem como por parte de Bianca, que agora que agora pare para pensar dentro das suas limitações físicas e também plena e livre movimento em seus braços e mãos. Assim, a doutora Padilha, além de conseguir desenvolver certas habilidades, como segue abaixo, citado, conseguiu transformar a Bianca inerte e rebelde em uma nova Bianca, embora ainda com problemas mentais graves, mas podendo ser útil à sociedade dita normal. Hoje, segundo a doutora Padilha, Bianca está andando melhor e ela faz uso das mãos com mais propriedade. Lava-se, penteia-se, arruma suas coisas
Está aprendendo a lidar com a escrita e os números. Desenha, joga, dramatiza. É uma grande diferença. Notas. Primeiro, a linguagem, por meio do seu papel mediador, organiza relações de interpretante, possibilidade de significar entre atividade cognitiva e discurso. A linguagem aparece e mostra dando visibilidade ao que está ou que não alterado. Na linguagem, em exercício, é a possibilidade de ver o que falta e o que exerce como os processos de significação são elaborados pelos interlocutores nas diferentes instâncias nas quais o sujeito expõe. Coldre, 1997. 2. É importante ressaltar a discussão em que Smolka faz sobre a concepção da linguagem como instrumento. Reconhece que Vygotsky deixa margem para diferentes interpretações, muitas delas contraditórias. Porém, a autora explica que a elaboração Vygotsky vão além da questão instrumental, anuncia outras possibilidades de se conceber a linguagem, o que traz para o centro das discussões questões do seu caráter construtivo. 1995, página 12. 3. Os termos apropriação e domínio parecem ser mais adequados do que o termo internalização usado por Vygotsky, mesmo que ainda constitui o problema conceitual para a perspectiva histórico-cultural da psicologia. A preocupação dos autores é que, no uso das palavras, possamos deixar exemplificado que os contrários coexistem, ou seja, que não se trata de separar o que está dentro e o que está fora. 4. Vygotsky diz que a defectologia, para ele, é uma ciência que tem como objeto especial o estudo dos processos de desenvolvimento infantil com uma quantidade quase ilimitada de todos os diferentes tipos dessa forma. Deve estabelecer os ciclos e a transformação desse desenvolvimento em suas desproporções, revelando as leis da sua densidade. 218, Educação e Sociedade, ano 21, número 71, julho. 5. Mangueneal, 1989, fala de prática discursiva para designar reversibilidade entre as duas faces do discurso, a social e a textual. A prática discursiva integra a formação discursiva, um conceito de Michel Foucault, e um grupo ou grupos no interior dos quais são gerados os textos que dependem da formação discursiva. Comunidade discursiva, página 56. 6. De acordo com Coates, 1988, a língua
é o resultado de trabalho coletivo histórico e cultural, de onde nascem os resultados expressivos, própria dimensão sistemática. O sistema de referência dessa língua é um sistema cultural do que partilha de uma determinada comunidade. Dimensão semática. Quer dizer, eu me perdi aqui. Semática. Sistema de referência dessa língua é um sistema cultural do qual partilha uma determinada comunidade. Dimensão sistêmica. A linguagem é usada em situações concretas que vai além do estritamente dito, dimensões programáticas, encaminhado para publicação em maio de 2000. Fim do trabalho.